Boa noite a todos e todas que nos assistem neste domingo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos da Igreja Batista da Orla Oceânica. Estamos aqui para celebrar o Senhor, para passarmos um tempo de meditação na graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vida da sua família, do mundo em que nós vivemos. Sou o pastor Irênio Silveira Chaves e quero gastar esse tempo com você meditando sobre o aprendizado da vida. É uma música popular brasileira muito famosa que diz que é preciso saber viver. É preciso saber viver. E há muitas pessoas que ficam se perguntando, né? O que eu preciso fazer para ter uma vida melhor, para viver melhor, para viver mais feliz, mais satisfeito. E nós encontramos na palavra de Deus várias informações a respeito de como nós podemos tomar essa decisão. Mas há um probleminha, que talvez seja o teu problema, porque é o problema de muitas pessoas no mundo todo. O que a gente faz quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente fez ao longo do tempo foi em vão, não surtiu o efeito desejado, não alcançou aquilo que nós almejávamos para a nossa vida? Nessa série de mensagens que estamos desenvolvendo, nós estamos nos inspirando na vida de heróis da fé do passado, que nos trazem grandes lições de vida. Porque esses heróis da fé que a Bíblia apresenta são gente como a gente, homens e mulheres de Deus, que passaram por grandes aflições, grandes lutas, também passaram por grandes fracassos na vida e aprenderam com aquilo que eles enfrentaram. E eu gostaria de retomar essa série de reflexões para a gente falar um pouco sobre o que acontece quando a nossa esperança se esvai, quando todos os nossos esforços foram em vão e perdemos completamente a expectativa de superação de dias melhores. Quero convidar você a pensar nisso. Vou colocar aqui a nossa apresentação para hoje. A nossa série de mensagens chama-se Reaprender a Viver, quando a dor e o sofrimento são maiores do que a vontade de viver. E hoje nós vamos falar sobre essa grande questão, que é como que a gente age quando a esperança vai embora. Nossa mensagem de hoje vai tratar do tema reaprender a ter esperança. Vamos conhecer a vida de um personagem da palavra de Deus, o profeta Elias, que em sua luta ele também sente uma vontade bastante aterradora de desistir, de jogar para o alto tudo aquilo que ele tentou fazer de melhor para a defesa da fé, para a defesa da nação, para lutar por direitos e dignidade para o seu povo. E ele vê que tudo foi em vão. Ele acha, né, que foi em vão. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Que oração triste para um servo de Deus. Que, aliás, é uma oração
que muitos pastores e pastoras vêm fazendo ultimamente, decepcionados com a vida, e quantos até, por causa desse sentimento de frustração, de desesperança, acabam até tirando suas próprias vidas. Não é novidade para a nossa época ouvirmos falar de pastores, de pastoras, de familiares que lideram a igreja que se suicidaram, lamentavelmente. E Elias estava passando por um momento de grande preocupação nessa época, porque ele está vivendo uma angústia muito grande, apesar da grande vitória que ele havia experimentado junto com os profetas, junto com o povo de Deus. Alguns períodos anteriores, pouco tempo atrás, Elias tinha saído de uma batalha vitoriosa em relação aos profetas de Baal. Havia uma luta de disputa, não é, para saber quem é que tinha maior poder, maior envergadura para poder cuidar daquela nação. Então, quando Elias sai daquela vitória, ele começa a sentir medo, porque aquela experiência provocou, tanto no rei Acabe, que era rei de Israel, e sua esposa Jezabel, um sentimento de fúria, um sentimento de desejo de vingança. E parece que aquela ameaça se tornou mais veemente, de tal maneira que Elias sentiu medo. Normal para uma pessoa? Mas ele era um profeta do Senhor, ele não precisava ter medo, ele podia ser mais corajoso, não sei o que lá e tal. É porque não era você, meu irmão, minha irmã. É para sentir medo, sim, o medo é humano. E ele é um sinal de alerta para a nossa vida, para nos proteger do perigo. O problema de Elias não é o fato dele ter sentido medo, mas é o fato dele sentir aquele desespero. Ele permitiu que a desesperança tomasse conta da sua vida. Aquela questão entre Elias e os profetas de Baal não era uma questão religiosa apenas, não era uma disputa espiritual, era uma questão política, era uma questão de economia, porque havia um povo, havia uma dominação, os ricos e poderosos que dominavam Israel se dobraram a Baal, eles se entregaram a um Deus estranho, a uma mentalidade estranha, diferente do Deus vivo, amoroso, encorajador do Deus de Israel. O que estava em jogo era a soberania da nação, era o direito dos mais pobres, era a questão da defesa da dignidade das pessoas diante da exploração, diante da manipulação da fé. Ali, Elias se sentia como um instrumento de Deus para poder encorajar o povo a se levantar e a lutar contra isso. Ele até conseguiu fazer isso com aquela experiência do enfrentamento dos profetas de Baal. Ele sozinho, ele orou ao Senhor e aquele altar encharcado de água se incendiou. Você lembra dessa história? Veja na Bíblia, está no capítulo 18, o capítulo imediatamente anterior. Ali está a narrativa dessa história bastante curiosa, em que Elias vence os profetas de Baal. E quando ele vence os profetas de Baal, naquele instante de fervor da oração, há um levante, em que muitos profetas de Baal são assassinados.
O levante acontece, há uma revolta popular, há uma guerra civil em que morrem muitos seguidores de Baal. E ali, então, é por isso que a ira de Jezabel se acende e ela faz a ameaça. A Bíblia diz que Jezabel mandou um recado para Elias, para dizer para ele, olha que palavras duras de Jezabel para Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Jezabel jurou de morte ao profeta do Senhor. E foi aí, então, que Elias se sentiu abandonado, sozinho. E agora, o que eu faço? Valeu a pena eu lutar tanto por esse povo? Valeu a pena eu me empenhar tanto, gastar energia, meu tempo, minha dedicação para um povo que não dá valor àquilo que foi feito, que acaba se omitindo, ficando em cima do muro, com medo do poderoso Acabe e sua mulher Jezabel? Foi ali, então, que Elias vai buscar refúgio. Porque diante daquele caos político, social, moral e até religioso que aquele país estava envolvido, que o seu país, que o seu povo estava envolvido, ele então levanta uma oração. Ele ora pedindo a sua própria morte. Ele ora pedindo que cesse todo e qualquer ânimo da sua vida e acha que aquilo que ele já fez já é o suficiente. Quantas pessoas se sentem assim? Uma vez uma irmã na igreja, naquela fase assim de eleição das lideranças, veio me procurar e disse: pastor, eu já trabalhei muito por essa igreja, nunca ninguém me deu valor, agora eu quero descansar. Aí eu, brincando com ela, disse: ok, minha irmã, vou orar para que Deus lhe dê o descanso eterno. Aí ela disse: cruzes, pastor, eu não quero morrer. Aí ele disse: olha, viver uma vida que não produza, que não faça aquilo para o qual você foi abençoada, treinada, capacitada pelo Senhor para fazer, olha, acho que entre a morte e essa vida aí, sem significado, improdutiva, não há muita diferença. E aí nós rimos um pouco e oramos juntos. E graças a Deus aquela irmã continuou trabalhando na igreja no ano seguinte e fazendo o melhor da sua vida para a obra de Deus. Nessa oração, Elias estava tomado pela angústia, tomado pela solidão, tomado pela desesperança. Toda aquela pessoa que assume posições, que esteja ao lado da justiça, que esteja ao lado da coerência, do direito dos mais frágeis, da paz entre todos os homens, correm esse risco, correm o risco de pagarem um alto preço por colocarem a sua vida a serviço da justiça, a serviço da dignidade das pessoas, a serviço do direito dos mais vulneráveis. Elias, na sua oração mais adiante, ele vai dizer: os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, Elias se sentia abandonado. E sabe o que é pior, meu irmão, minha irmã? Elias se sentia abandonado por Deus. Para Elias, parece que Deus tinha se esquecido dele.
Era como se toda a sua luta, tudo aquilo que ele enfrentou, não tivesse valido a pena. E aí, então, ele procura refúgio. Ele vai se esconder. Ele foge. Esse exercício de fuga de Elias é que vai apontar os caminhos para que ele, então, faça uma experiência de Deus que possa restaurar aquela esperança perdida, aquele ardor perdido, aquele ideal que ficou para trás. Ele precisava encontrar Deus em meio às muitas formas de Deus se manifestar. O problema é que Elias, como qualquer pessoa religiosa, está influenciada por determinadas marcas, por determinadas formas, como se tivéssemos um Deus engessado a padrões de comportamento. E então nós estabelecemos naqueles estereótipos, naqueles estigmas, se Deus está ausente, se Deus está presente, se acontece assim, Deus está conosco. Se não acontece, é porque Deus não está na nossa vida, é porque Deus nos abandonou. Olha, meu amado irmão, irmã, são concepções completamente equivocadas. Muitas pessoas acham que por passarem por uma dificuldade financeira na vida, por uma dificuldade de saúde, e às vezes momentos graves no relacionamento, na vida familiar, acha que aquilo é a mão de Deus pesando, ou que Deus está castigando, ou que Deus o abandonou. E não é verdade isso. Elias se achava assim. Ele estava passando por uma crise pessoal, duvidando, sem perceber o quanto Deus estava ao seu lado. Ele precisava encontrar Deus, mesmo em meio àquelas marcas de ausência. E isso iria requerer dele um exercício de percepção mais apurada dos pequenos detalhes da presença de Deus na sua vida. Quando Elias estava diante desses seus conflitos interiores, Deus o chama para uma experiência de encontro. Eu queria colocar aqui para todos nós os versículos 11 e 12, que falam um pouquinho sobre esse esforço de Deus colocar a experiência de encontro com Ele como algo a ser tratado com significado maior, para que Elias pudesse perceber a presença de Deus nos pequenos detalhes. No texto, então, diz assim: então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. É exatamente nesse murmúrio da brisa suave é que se dá o encontro de Elias com o Senhor. Eu queria aproveitar essa narrativa, então, para que a gente pudesse pensar onde está Deus nesse momento em que nós estamos vivendo em nosso país. Onde está Deus neste momento diante das lutas que você está vivendo na sua família? Onde está Deus neste momento em que você enfrenta os seus conflitos pessoais? Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, lembre-se disso. É em meio à brisa suave e não dos estrondos dos grandes movimentos, não nos mistérios do fogo ou até mesmo dos grandes vendavais. Deus fala
conosco de uma maneira especial naqueles momentos mais sublimes, quando nos aquietamos e sentimos o seu cuidado amoroso. Mas quando ele fala conosco em meio a essa brisa suave, tal como falou com Elias, é hora do Senhor fazer um chamado para vivermos a experiência profética diante daquele momento de angústia. Era o momento do encorajamento para superar a desesperança naquele tempo e para nós neste mundo que se afastou de Deus. Essa experiência de encorajamento está na atitude profética. O que restaura a nossa esperança é a profecia. É a profecia que nos encoraja. É a profecia que renova os nossos ânimos. E então, eu queria apontar alguns estágios que Elias teve que superar até chegar este momento de restaurar a esperança em seu coração, de vencer a desesperança e a angústia para experimentar um momento melhor. São 4 estágios. O primeiro estágio é o estágio da angústia. Nós precisamos superar a angústia. A angústia, o medo, a desilusão podem causar na gente grande fraqueza, grande desânimo. Mas Deus provê o sustento. Deus nos dá o recurso para nos fortalecer, para recobrar o nosso ânimo, a fim de que a gente possa seguir em frente, apesar da angústia, apesar do medo. Elias se sentiu cansado e abatido, mas Deus o encoraja a se levantar e a fortalecer. No versículo de número 5, 1 Reis 19:5 diz assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele estava angustiado, mas ele então, enfraquecido, ele dorme, ele se apaga, ele se anula. De repente, um anjo toca nele e diz: levante-se e coma. Havia comida para ele ali. E o anjo diz: levante-se, alimente o seu corpo, alimente sua alma, alimente o seu coração, alimente o seu ânimo, levante-se. Nós precisamos superar essa fase da angústia. Ela passa, meu irmão, minha irmã. E o Senhor vem e diz para nós: levante-se, fortaleça-se, alimente a sua esperança no seu coração. O segundo estágio é o estágio do desgaste emocional. Porque o que a angústia faz com a gente? Ela vai tirando aquela nossa disposição em todas as áreas da vida. É como se virássemos um palito de fósforo queimado que não acende mais. Principalmente quando as condições de vida são tão desfavoráveis, tão injustas, quando a obra da maldade campeia e se tornam mais fortes do que a nossa força. Quando as obras da maldade aniquilam a vida daqueles que buscam uma vida mais digna no mundo. Viver em meio à injustiça e à maldade, meus amados irmãos e irmãs, causa desgaste. Causa desgaste físico, causa desgaste emocional, causa desgaste espiritual. Ninguém está bem quando tantos sofrem, quando tantos vivem na miséria, quando tantos passam fome, quando tantos dormem nas ruas, quando tantos enfrentam a desigualdade social, quando tantos enfrentam o preconceito, quando tantos são excluídos.
Ninguém está bem. E Elias, então, se sente assim. Ele se sente emocionalmente prejudicado, debilitado. Elias estava muito abatido, sem qualquer esperança de superação. Mas o Senhor, mais uma vez, o fortalece, porque aquela jornada que ele teria que fazer é muito grande. Interessante que nos versículos 6 e 7, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que Elias se levantou, Elias comeu, Elias bebeu e ele voltou a deitar. Ele voltou a se prostrar, a se entregar ao seu desânimo. Mas o anjo do Senhor voltou, tocou nele outra vez e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O Senhor nunca disse que seria fácil, meu irmão, minha irmã. Nunca disse que seria sem luta, mas ele sempre prometeu nos dar o sustento durante todo o tempo da luta. Amém? O terceiro estágio é o estágio do medo. Porque ali, naquela situação, também, aquele medo que Elias sentiu é um medo inerente diante da nossa condição humana. Mesmo com todas as garantias divinas, que o Senhor estaria ao seu lado, que o Senhor fortaleceria, e que o Senhor faria com que nós pudéssemos atravessar o vale da sombra da morte, que Ele estaria conosco, que Ele estaria adiante. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, não tem ninguém que não esteja isento de sentir medo diante de circunstâncias difíceis. E Elias, então, depois daquele levantar-se, se alimentar novamente, ele encontrou forças para andar pelo deserto. Ele foi até o Monte Horebe, que é conhecido como Monte de Deus. Mas quando ele chega no Monte Horebe, ele então prefere se esconder numa caverna. Ele se refugia de novo. Ele fica recluso mais uma vez. E aí no verso 9 do capítulo 19, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu acho que eu ficaria incomodado. Mas, estou me escondendo, Senhor. Estou com medo. Dá licença, eu estou com medo. Eu não sei o que fazer. O que você está fazendo aí, meu irmão, minha irmã? É a palavra do Senhor vindo a nós. Por que você está aí ainda? É a palavra de Deus ao povo de Israel na travessia do Mar Vermelho. Por que você pergunta a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que você está na caverna, Elias? Por que você está escondido, meu irmão? Por que você está prostrada, minha irmã? O Senhor disse que vai preparar a vitória para todos nós. Amém? Precisamos superar o estágio do medo, mas precisamos também encarar o quarto estágio que Elias encarou, que é o estágio da incerteza. Sim, meu irmão, porque a vitória, é claro que ela é certa, mas não é do jeito que você está pensando. Não é desse formato que você colocou na sua cabeça, mas é do jeito que Deus vai fazer na sua vida. O Senhor nos chama para uma experiência de encontro com Ele. E Elias estava muito carregado pelas ideias religiosas do seu tempo, pelos sinais mirabolantes, pelas manifestações de poder. E ele queria que a intervenção de Deus na sua vida fosse daquele jeito. Mas, na verdade, o que Deus queria fazer na vida de Elias é realizar o querer de Deus e não o querer de Elias.
O que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, é realizar o querer dele na sua vida e não o seu querer. Elias, então, é convocado a ver o Senhor passar do lado de fora da caverna. Nessa experiência que nós lemos agora há pouco, Elias então começa a procurar Deus naqueles sinais exteriores de manifestação de poder de sua religiosidade. E não vê Deus em nenhuma daquelas expressões. Ele não vê Deus no vento fortíssimo. Ele não vê Deus no terremoto. Ele não vê Deus no fogo, mas vê na manifestação pacífica, consoladora de uma brisa suave. E quando ele vê Deus nessa brisa suave, o Senhor lhe diz, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Ele está nos chamando e Ele quer se mostrar para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, depois dessa brisa suave, para a gente concluir essa palavra, Elias ouve a voz de Deus. Elias ouve Deus falar com ele. Porque já não há mais outras vozes. Não tem a voz mais da ameaça, que lhe causa medo. Não existe a voz da religiosidade, dos fenômenos mirabolantes. Não existe mais a voz do trovão, da tempestade, do vento impetuoso, do incêndio. Não existe mais essa voz. O que existe? Existe um sopro suave do Espírito do Senhor. É nessa hora que é possível ouvir Deus falar. A palavra de Deus a Elias o coloca de novo em movimento, em ação, para fazer algo. Porque se nós somos chamados a vivermos a profecia, o lugar do profeta não é no esconderijo. O lugar do profeta não é fugindo. O lugar do profeta é ser um anunciador de esperança para todos e todas. E ali Deus mostra que Elias não estava sozinho, como ele imaginava. Havia 7.000 israelitas que não se dobraram a Baal. E ali então, naquele ardor profético, Elias é encorajado a retomar a caminhada para que a obra da libertação fosse completada. Isso me faz lembrar muito a jornada de Jesus de Nazaré. Ele suportou tudo até a cruz para que nós pudéssemos ter libertação completa. E isso nos chama, a mim e a você, a assumirmos um compromisso com a esperança. O inimigo é feroz. O inimigo é o pai da mentira. O inimigo é o enganador. O inimigo é sorrateiro. Ele parece que é do bem, mas, na verdade, realiza as obras do mal. Nós é que precisamos reaprender a mensagem da esperança. Eu queria encerrar essa palavra deixando um versículo do Salmo 16, verso 11, para você, meu irmão, minha irmã, que está conosco aqui. Esse versículo fala um pouco dessa esperança que nós precisamos desenvolver.
a esperança de ser usado pelo Senhor. Diz a palavra de Deus assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor? Convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Senhor, se tem alguma pessoa que nos ouve, que perdeu a esperança, que está desiludida com a vida, que pensa, ó Deus, que já não há mais jeito para nada na vida, nem na sua família, nem na sua vida profissional, nem mesmo, quem sabe, no Brasil em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos. Senhor, restaura a esperança, reacende esse senso profético de que o melhor do Senhor está por vir para a nossa vida. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Como sempre fazemos nas nossas transmissões, nós queremos convidar você a colocar aí no chat o seu comentário com o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você. Deixa aí o seu pedido de oração, nós vamos olhar com muito carinho e a igreja vai estar orando por você. Nossa igreja está se reunindo assim de forma híbrida durante esses dias, porque entregamos o nosso imóvel, que era alugado, para a gente repensar a nossa trajetória. Então, os nossos irmãos e irmãs que cooperam conosco, estamos todos em oração, pedindo a direção de Deus para passar essa fase de grandes despesas que nós estamos tendo, para podermos redefinir a nossa caminhada. Esteja em oração, meu irmão, minha irmã, não se desanime, vamos em frente. Coloque aí o seu pedido de oração. Nós temos alguns pedidos de oração que são encaminhados para nós. Nossa irmã Daileide continua em recuperação na sua saúde, no procedimento de cirurgia que ela fez, na sua coluna. Temos também nossa irmã Valéria, juntamente com o seu esposo, o Oliveira, e a sua filhinha, sua mamãe, irmã Josefa. Mandamos um abraço para todas e todos. Também vamos orar pelas nossas famílias, família da Cristina, né? Seus filhos, seus netos e sua bisneta. Vamos continuar orando pela família da Cristina, pela família da irmã Ilva, né? Essa semana o seu bisnetinho e as suas netas visitaram a ela e já voltaram para as suas cidades. Eu tenho certeza que uma saudade já está apontando aí, não só para ela, mas também para Dilva, né? Mas que Deus fortaleça, que Deus abençoe toda a família. É bom saber que Deus está cuidando de nós. Vamos orar também pela minha família, pelo meu sobrinho, né? O sobrinho da Solange, o Vinícius, que está viajando. Ele ontem foi para a Holanda e vai passar uma temporada lá. Vamos orar pela sua mamãe, a Silvânia, que Deus abençoe sua vida, e seus avós aqui também, Dona Sônia, seu Gabriel, que Deus os fortaleça e encoraje. Amém? Eu queria deixar também uma palavra de agradecimento. Ontem nós finalmente encerramos os trabalhos para a entrega das chaves do nosso espaço. Já entregamos, inclusive, e isso demandou gastos. E eu quero agradecer, meus irmãos, porque até aqui Deus nos tem nos sustentado. Então, aquele planejamento financeiro que a gente tinha, que vai se encerrar no próximo mês, graças a Deus, a generosidade dos irmãos é que tem contribuído para que a gente consiga dar conta dos nossos compromissos. Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer pela sua vida que tem cooperado conosco, agradecer a Deus pelo esforço que todos e todas têm feito para oferecer o seu melhor para Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Você que colocou o seu pedido de oração, ore também. Você que não colocou o seu pedido de oração, ore também. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, pela Tua palavra,
Oh Deus, obrigado pela comunhão que há entre nós, pela liberalidade dos teus servos em contribuir para o sustento da tua obra, por essa generosidade que nos ajuda a darmos conta, como igreja, dos nossos compromissos financeiros. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que tem contribuído com a tua obra. E, ó Deus, multiplica a tua graça na vida dos teus servos pela sua fidelidade. Quero pedir, ó Deus, a tua bênção para a saúde daqueles que estão passando por lutas neste momento. Abençoe a vida especialmente da nossa irmã Daileide para a sua pronta recuperação. Seja com a irmã Valéria no seu tratamento de saúde, seu esposo, nosso irmão Oliveira, sua filhinha Maria Alice, que tem crescido, que o Senhor aumente, ó Deus, a tua graça sobre a vida dela. Abençoe também nossa irmã Josefa, cuida da vida da tua serva, Senhor, neste momento. Peço a tua bênção sobre o lar da Cristina, que o Senhor continue a abençoar a tua serva. Abençoe também, ó Deus, o lar da nossa irmã Ilva. Ó Deus, especialmente, ó Pai, a vida da sua filha, a Dilva, que viu suas filhinhas voltarem para suas terras tão distantes, seu netinho indo para a Europa de novo. Guarda, ó Deus, a vida de toda essa família. E que a irmã Ilva tenha a alegria de ver todos os seus filhos e netos rendidos aos pés do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, pelo Vinícius nesta hora, na sua viagem, que ele possa ter chegado em paz e segurança, e que o Senhor possa cuidar da vida dele em terras distantes. Consola o coração da sua mãe e dos seus avós aqui, e de toda a sua família. Ó Deus, abençoe nossa igreja, dá-nos a visão do teu reino, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer. Eu falei culto, mas é uma transmissão, tá bom? Claro, a gente está assistindo num ambiente celebrativo, né? Tem até irmãos que colocam no telão da sala, reúnem a família. Eu acho tão lindo isso. Muito obrigado por você que faz isso. Um abraço a todos que estão aí à sua volta. Nos encontramos no próximo domingo, com a graça do nosso Deus. Deus o abençoe rica e abundantemente.